boa tarde, boa noite para você. Mais uma vez aqui me dando o privilégio da sua companhia em mais um sempre especial Cristocast. Hoje de mais especial porque nós estamos fazendo um episódio comemorativo do Dia das Mães. E para isso, para homenagear você que é mãe aí do outro lado, ou a sua mãe que está aí do outro lado, eu trouxe um testemunho de uma convidada que vocês vão adorar conhecer, tenho certeza. É um testemunho de como Deus age na nossa vida e atua na nossa família, como essas mudanças acontecem. Eu quero muito que você seja abençoado com essa mensagem. Mas antes de começar, deixa eu me apresentar, se é a sua vez, sua primeira vez aí do outro lado. Eu sou Andréa Amazonas, anfitriã aqui do canal, e é um prazer gigante te receber. Espero que o Cristocast seja bênção hoje na sua vida e na vida de todas as pessoas que estão aí com você do outro lado. Também quero aproveitar e pedir para você já começar se inscrevendo no canal. Se inscreve, que é muito importante para a gente. Também já deixa aquele like, que eu sei que você vai gostar muito do testemunho que a gente vai receber aqui hoje. E compartilha. Compartilha, que dessa forma você está ajudando a gente a levar a mensagem de Deus cada vez mais adiante e dessa forma abraçando também a nossa missão. E falando em abraçar a missão, você também pode abraçar a missão do Cristocast sendo um patrocinador aqui do canal. Aparecer aqui nessa tela bonita e engajar com a gente para que a mensagem de Deus siga mais adiante, alcance mais pessoas aqui no canal, que a gente possa produzir um programa muito melhor, trazer mais pessoas. E com isso, aqui como o Estúdio 091, que é o nosso patrocinador, é aqui onde acontece o programa, você também pode vir entrar em contato com eles e produzir o seu podcast aqui. Seu programa tem um estúdio super bonito, super inovador. Então, assim como ele, faça parte também dessa missão e vamos falar de Deus. Para isso, hoje, nesse episódio comemorativo, eu tenho a alegria de receber a Ellen Naum, que começa dando um recado para aquela câmera. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, participando desse episódio do Dia das Mães. Eu convido você a se inscrever, a assistir até o final, a divulgar para outras mães também, e eu espero que meu testemunho possa ser agradável para vocês, né? Que possa trazer uma alegria para a vida de vocês também como mães. Ellen, muito obrigada pela tua presença. Essa foi a parte mais difícil. Agora a gente vai partir para a parte fácil, que é falar de Deus. Ótimo. Ellen, eu queria começar conhecendo um pouco da tua história. Você sempre foi de família cristã, você é católica, né? Sim. Você sempre foi de família cristã católica? Você tinha já essa vivência em família ou esse seu contato mais presente na igreja, mas esse relacionamento mais forte com Deus veio depois? Então, sou de família católica e eu agradeço muito a minha mãe, que eu hoje entendo que foi a minha primeira catequista. As melhores coisas relacionadas a Deus foi a minha mãe que me mostrou. Que lindo. Então, eu tenho só gratidão à minha mãe. Então, falando do Dia das Mães, né? Minha mãe foi minha primeira catequista. Infelizmente, na juventude, eu me afastei de Deus. Eu passei muito tempo longe, nem sequer indo à missa aos domingos. Enquanto que na infância eu era coroinha, eu era catequista, participava de grupos de jovens, da comunidade, ativa na paróquia, né? Depois da adolescência, na faculdade, me afastei. E aí, passei muito tempo longe. E na pandemia eu tive, eu acho que o reencontro, eu diria, né? O reencontro com Deus. Você consegue lembrar, assim, porque eu até acredito que seja natural dessa fase da adolescência que o jovem acabe ficando bastante questionador e às vezes acaba mesmo se distanciando, né? Você acha que passou por algo parecido com isso, para ter se distanciado? Não, eu não tive muito essa questão de
debater, questionar, essa revolta. Não lembro muito, eu acho que não tive muito, não. Eu acho que o meu problema, talvez, se eu posso chamar assim, foi focar no estudo, no vestibular e, almejando só isso, esqueci, né, da parte religiosa. Esqueci das orações e voltei somente para os estudos. Fiquei só pensando em passar no vestibular. Passei no vestibular, consegui o que eu queria, mas aí me afastei, não voltei para agradecer a Deus. E qual foi, assim, a grande diferença que você sentiu nesse período? Você sentia assim, um vazio? Você sentia falta de algo? Sentia. Isso que eu queria... Andréia, é impressionante. Tu ires a uma festa, né? Teoricamente, tu vais para festejar, para estar alegre, né? Feliz. E eu não sentia aquela alegria. Eu sentia um vazio. Eu sentia que faltava algo para completar a minha vida, a minha felicidade. Eu sentia sempre. Inclusive, eu ficava imaginando, o que será que eu preciso fazer? Será que eu tenho que voltar para a igreja? Será que eu tenho que voltar a ser catequista? Será que eu preciso participar de alguma pastoral? Eu tinha essa inquietação, eu sentia esse vazio. Só que tinha um detalhe, é que eu tinha me afastado de Deus, eu tinha desandado toda na minha vida, porque, enfim, tive um namoro. Desse namoro de 7 anos eu tive um filho. 6 meses que meu filho tinha nascido, eu me separei. Nós nos separamos e eu fiquei sozinha com meu filho, né? Sozinha que eu digo, sem o pai e a mãe, né? A família, porque os meus pais me ajudaram. Os meus irmãos, as pessoas mais próximas a mim, de certa forma, me ajudaram a criar o meu filho. Mas eu não tinha um marido, não tinha um esposo, não fui casada. E eu sentia uma certa vergonha por isso, dos olhares das pessoas, como é que elas iam me ver, né? Uma mãe solteira. Então, eu acabava me afastando de novo, por ter este preconceito comigo. Né? E passaram-se 10 anos, eu tive outro relacionamento, tive uma filha, tenho uma filha, e também me separei. 5 anos depois, eu me separei. Então, novamente a vergonha de não poder voltar, de achar que como é que eu iria voltar? Quero que eu falar de mim, que eu dizer. Então, para mim não encontrava um lugar. Eu não encontrava onde eu deveria estar. Eu sentia muita vontade, mas eu não sabia como. E como que você conduzia dentro de casa, né? O seu núcleo ali, você e os seus filhos? Como que você colocava Deus para eles? Pois eu acho que meu anjo da guarda me ajudou muito também, né? Nesse processo, porque eu consegui conduzir aos poucos, né? O meu filho fez alguns sacramentos, batismo, confissão, né? A primeira comunhão. A minha filha também. Embora eu não estivesse agindo como deveria dentro da Igreja Católica, mas eu não deixava de falar de Deus para eles, de Nossa Senhora, de ensinar eles as primeiras orações, a ponto de que eu também queria ser uma catequista para eles, para os meus filhos, como a minha mãe tinha sido para mim. Eu queria ensinar as coisas certas para os meus filhos e levava-os à missa, não tanto quanto deveria. Era um domingo ou outro, né? Era esporádico, mas levava. Falava de alguns santos para eles, da vida de alguns santos. E na pandemia, que uma amiga, que eu acredito já está no céu, uma pessoa maravilhosa, ela me mandou uma live do padre Daniel Ribeiro, os 5 motivos pelos quais eu sou católico. Aí essa live fez eu ter um desejo imenso de voltar para a igreja. Conta pra gente, você lembra mais ou menos quais eram os 5 motivos? Não, eu não lembro exatamente todos. Mas o que foi que te tocou assim mais forte? Foi tudo, foi o desejo de buscar conhecer a nossa igreja. Que nós, católicos, nós não estudamos o catecismo da Igreja Católica, a gente não estuda a oração do Pai Nosso, a gente não busca conhecer a nossa igreja de fato. E aí nossa fé fica muito rasa.
Porque se a gente vai atrás do conhecimento, para buscar... Então, na live, ele falava, inclusive, da história dos papas. Ele contava, né, como surgiu tudinho. E eu fiquei encantada. E com um desejo imenso de buscar a Deus. Só que, imagina, tudo fechado. Não tinha, as igrejas, as missas eram todas pela televisão. E um desejo de me reconciliar com Deus. Que eu precisava confessar, eu precisava comungar. E eu não conseguia. E aquilo me deixava... eu saía atrás das igrejas procurando padre, eu não conseguia, não encontrava padre para me confessar. Até que finalmente, quando eu encontrei, eu mais chorava do que confessava. Porque eu estava há mais de 7 anos sem comungar. Há mais de não sei quantos anos sem confessar. Sim. Então, totalmente afastada. Eu não sabia mais nem rezar o terço. E aí foi quando eu retomei tudo isso, eu senti o desejo, a vontade, rezava junto com o padre Paulo Ricardo, todas as 6 horas da tarde, o terço. E eu lembro que nesse período eu rezava muito pelo meu filho, porque estava em lockdown e ele estava para casa do pai dele. E eu sentia muita falta dele. Nós tínhamos a guarda compartilhada, né? E eu rezava muito para que Nossa Senhora sempre estivesse perto dele, cuidasse dele, protegesse ele. E que ele não deixasse de amar Nossa Senhora. Então, eu busquei muito essa oração, todo o tempo buscava muito por isso, né? Pedia muito por isso. Que Nossa Senhora cuidasse dele, que ele a amasse, que ele não deixasse de amá-la. Então, e comecei também a mandar mensagens para ele, né? Tu já ouviste falar de Carla Cutis? Tu já ouviste falar de Padre Pio? Olha, o milagre do manto de Nossa Senhora de Guadalupe, que coisa mais linda, o milagre do sol, da dança do sol, Nossa Senhora de Fátima, para tentar fazê-lo também se aproximar da igreja como eu estava me aproximando. Ele tinha quantos anos? Acho que nessa época, 15 anos. E ele começou também a me acompanhar. E aí, até que um dia na novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na saída, ele me disse: mãe, Nossa Senhora me chamou. Nossa! E até então nem ele entendia, nem eu, né? E ele começou a discernir para o sacerdócio. E no início ele não entendia muito bem, ele conta num depoimento que ele faz também, ele relutou um pouquinho, né? Até ele se... ter o discernimento, foi acompanhado por padres, né? E chegar ao Instituto do Verbo Encarnado. Então, eu conheci o Instituto do Verbo Encarnado através do meu filho. Tem quanto tempo, mais ou menos? Uns 2 anos. 2 anos. Nossa, ele fez um caminho muito, muito bonito, assim, e tão jovem, né? Sim. Na verdade, que o Instituto está aqui, né? Há 2 anos, mas que ele passou um tempo procurando, né? Pesquisando, estudando. Mas hoje ele está com 19 anos. Entendi. E, puxa vida, ele podia ter vindo também, né? Podia, mas ele está em São Paulo. Está em São Paulo, senão seria lindo vocês dois contando a história. Mas como é o especial Dia das Mães, é muito bonito ver também a tua visão sobre isso. Como é ter um filho que jovem, 19 anos ainda é jovem, que passa por esse discernimento do chamado dele para sacerdócio. Pois no início, eu agradeci muito a Nossa Senhora, e é interessante que a gente vai observando, né, a mão de Nossa Senhora e vai entendendo depois como as coisas acontecem, porque quando ele era pequeno, que eu estava sozinha com ele, eu morava em Abaetetuba, e a nossa padroeira lá é Nossa Senhora da Conceição. E um dia, era uma tarde, eu entrei na igreja e eu falei assim: me ajude a criar essa criança. Porque eu me sentia sozinha, né? Tinha meus pais, me ajudavam, meus irmãos, mas eu queria que ele trilhasse um caminho melhor do que o meu. E eu ofereci a Nossa Senhora. Eu consagrei, de certa forma, o meu filho a Nossa Senhora da Conceição. E ele foi batizado já aqui em Belém. Depois de um tempo, eu voltei para morar aqui em Belém. Ele foi batizado na igreja de Nossa Senhora da Conceição. E a primeira comunhão dele foi na igreja da Trindade. Iria ser próximo do Natal. Eu não sei qual foi a questão que eles anteciparam, e a primeira comunhão da turma dele foi no dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição. E aí eu vi que ela estava ali realmente cuidando dele, né? E aí, quando ele começou a pesquisar sobre o Instituto, a querer ir para o Instituto,
Um dia ele chegou para mim e disse: mãe, a senhora sabe quem é a padroeira do Instituto do Verbo Encarnado? Eu disse: sei, é Nossa Senhora de Lourran. Ele disse: sabe qual é o nome dela, mãe? Nossa Senhora da Conceição. Nossa. E ele contou a história, né? Uhum. Foi uma imagem encomendada daqui do Brasil, que a caminho da Argentina, nesse vilarejo de Lourran, a carroça não andava. Então, imagina, uma imagem pequenininha, quando ela era retirada da carruagem, a carruagem andava. Aí, quando colocava a imagem de volta, não andava mais. E aí eles entenderam que aquela imagem, Nossa Senhora queria ficar ali naquele lugar. Uhum. Ela se tornou Nossa Senhora de Lourran. Nossa. E aí, quando ele falou que era Nossa Senhora da Conceição, eu tive certeza, naquele momento, que ele ia para aquela congregação, para aquele instituto. Nossa. Que era ela que estava levando ele, né? Chamando ele. Incrível isso. E ele tinha só 17 anos. Uhum. Então, se ficasse por aqui, por Belém, pelo seminário, seria mais fácil para eu conduzir, eu imagino, né? Mas era em São Paulo. É em São Paulo o noviciado. Então, foi um pouquinho no início difícil. Ele teria que ficar, pelo acordo que ele fez com o pai dele, até terminar a faculdade. Uhum. Então, ele tinha 17 anos, ele tinha passado em 4 faculdades, já tinha se matriculado, mas ele sentia que não podia esperar, que o chamado era urgente, ele tinha que ir logo. E aí, quando ele falou para o pai dele que ele já iria, o pai dele não gostou da ideia. Uhum. Então, teve assim uma briga, né? E ele falou: padre, eu vou, meu pai me abençoando ou não, eu já quero ir. Só que o padre de lá disse: não, já que teu pai não aceitou que você viesse, espere você completar 18 anos, você vem. Uhum. E ele obedeceu tranquilamente, ficou em casa até completar os 18. Ele fez 18 no dia 15 de novembro, no dia 17 de novembro, ele já estava em São Paulo. Nossa, determinado pelo chamado, né? Muito determinado. Você acompanhou isso com segurança? Como era para você, assim, você compreendeu, né, que era o chamado, você via que ele falava com muita segurança, que ele teve esse discernimento muito firme para seguir o caminho? Eu olhava para ele, eu tinha certeza. É. Só que a mãe, né, sempre quer o filho perto, né? Sim. Sempre quer o filho próximo. Então, imagina que lá eles fazem 4 votos. Voto de pobreza. Ele foi, acho que, uns 4 pares de roupas para lá, levou uns 2 pares sociais e já vestia preto, né? Ele faz voto de castidade, de obediência e de devoção mariana. Eles fazem 4 votos. E não sabia como era lá. Eu não sabia a situação. Então, me deixava insegura, de certa forma, né? E era muito recente do Natal. Ele foi em novembro e o Natal estava perto. Aliás, era próximo do Natal, né? Estava chegando o Natal e tu queres estar ali com a tua família, com os teus filhos. E era o primeiro Natal que ia passar longe dele. Eu estava aflita, eu estava angustiada. E aí, num cenáculo, na casa de uma amiga, na hora que a Madre Dores foi ler o livro azul, né, do padre Gobi, ela lia, mas eu entendia Nossa Senhora falar assim para mim: não te preocupa que eu estou cuidando dele. Eu estou cuidando do André. Aí, naquele momento, eu entendi que eu já tinha cumprido a minha missão como mãe biológica dele. Eu tinha conduzido até ali. Que agora era ela que ia cuidar dele. E que não tinha uma mãe melhor, não tem mãe melhor do que ela para cuidar dele. Então, eu senti ali muito forte Nossa Senhora cuidando dele. E aí eu senti uma paz muito grande também, que o meu Natal foi maravilhoso, mesmo longe dele, né? E eu estou feliz de ver que ele está feliz, que ele está bem, que ele me pede muito a oração. Sempre ele falava: mãe, reze por mim, reze para eu perseverar, reze para que eu me mantenha firme, porque é muito difícil, né? Tu abrir mão, imagina um jovem com uma vida toda pela frente, né? Com muitos projetos, inteligente, e abre mão de tudo, inclusive da família, para viver o sacerdócio. Precisa de muita oração. E eu rezava muito por ele, muito. Até que um dia eu conheci o apostolado Mães Espirituais, que é o AMAS. E eu comecei a pesquisar, que também é do Instituto do Verbo Encarnado, tem como diretor espiritual o padre Fábio Vanderlei. E essas mulheres
toda mulher é convidada a ser mãe espiritual. Elas rezam pela santificação dos padres, dos sacerdotes. Nossa, que bonito isso. E eu pedi para entrar nesse grupo, né? Para fazer parte das mães espirituais. E aí, ao invés de eu entregar um filho, eu ganhei vários filhos. Que bonito. Então, eu sou mãe de muitos filhos. Eu não tenho mais só um casal, né? Só o André e a Pietra. Agora eu tenho muitos filhos. E quando eu chego para visitar o André, eles te tratam mesmo como mãe, né? Mãe, pode ajeitar aqui os botões da minha batina? Posso, eu vou costurando os botões da batina. Mãe, sabe fazer um bolo? Sei. Aí, me ajude aqui, ajuda a fazer um bolo. Então, são muitos filhos que a gente ganha. E aí eu vi que eu também podia oferecer um pouquinho mais, né? Como terciária, como membro da terceira ordem do Instituto do Verbo Encarnado, eu me oficializei mesmo, né, para ser membro. Como funciona para você ser terciária, né, que chama? Como é? Explica pra gente, que a gente tem muita gente que não conhece esse ambiente, né? Como que funciona? É dentro do instituto, o que é uma terciária? Pois então, a nossa família religiosa, que é a família do Verbo Encarnado, né, tem o primeiro nível, que é a primeira ordem, né, que é dos padres, a segunda ordem, que são as nossas freiras, as irmãs servidoras, e a terceira ordem, que são os leigos, que são os seculares, que simpatizam pela família, né, que gostam do carisma, que se identificam com a família e se oficializam para fazerem parte dessa família. E todos recebem as graças da família. Entendi. Então, a gente oficializa fazendo uma carta, pedindo para entrar na família, mas antes, claro, a gente passa a conhecer, né, a conviver, a ver se realmente é isso que a gente quer, né? E quando a gente entra para a família, para o Instituto do Verbo Encarnado, a gente faz parte de tudo. Então, hoje em dia, nós estamos com 2 irmãs em missão aqui em Belém, que estão fazendo, inclusive, o curso A Consagração para São José. Já é a nossa segunda turma de consagração. E nós, como terciários, a gente apoia, ajuda, né? E faz também nossas formações. Amanhã, dia 25, nós teremos uma formação que é Espiritualidades para Leigos, que as irmãs irão fazer na nossa sede da Terceira Ordem, que nós temos uma sede aqui em Belém. E também teve consagração mariana, consagração para as crianças, a catequese na Igreja das Mercês, que elas fazem. Então, tem várias atividades, muito trabalho para fazer aqui em Belém, né? E aí, então, que só... quando eu falando da AMAS, né, ainda para finalizar, que eu vi que eu poderia, como membro da Terceira Ordem, como mãe espiritual, oferecer algo a mais pelos sacerdotes. Eu pedi para fazer o voto de castidade. Então, no dia 26 de novembro, eu estive na festa de Cristo Rei em São Paulo e eu fiz um voto de castidade pela santificação dos sacerdotes. Que lindo! Dedicação muito bonita. Você consegue visualizar, assim, que a partir de algo, a partir, de repente, da decisão, assim, Deus agiu na vida de seu filho, fez o chamado a ele, e você sentiu também essa vontade de se doar mais? Sim. E acabou encontrando o lugar que você estava precisando antes? Exatamente. Exatamente. Com esse movimento, né, com esse chamado, eu encontrei o Instituto e eu encontrei o meu lugar, né? É onde eu me sinto feliz, realizada, é onde eu me sinto acolhida. É claro que eu também aprendi que importa o que Deus sabe de ti, não o que os outros pensam. Acho que é uma frase de Santa Teresinha. Então, se eu não me engano, Santa Teresinha dizia isso, né? Importa o que Deus sabe de mim, não o que os outros pensam. Então, eu busquei mais. Quando eu me consagrei a Nossa Senhora, comecei a usar o véu na missa. Então, o véu branco, porque não sou casada. Não fui casada. E isso, a gente, no início, né, poderia, para mim, né, no início, parecia para mim um pouco estranho, porque poucas pessoas usam véu, né, na missa. Mas era uma forma de eu mostrar um amor à Nossa Senhora, a Deus, né? Um ato que eu acho também de piedade, de devoção à Nossa Senhora. E mudou muito a minha vida também pensar isso, né? Que é Deus que sabe do meu coração, que eu sinto, do que eu penso, e importa isso. Importa eu fazer as coisas para Deus. Isso serve para muita gente, assim, também, né? Que às vezes
está mais distante também da igreja, mais distante de Deus, porque considera mais as pessoas, o que as pessoas pensam, do que o que Deus pensa, né? E também lembrar que a gente vai à igreja não só para ser curado, mas para estar com Jesus, estar na presença de Jesus. Sim. E não necessariamente para estar com as pessoas, eu penso assim, né? Exato, com certeza. Eu tento sempre, assim, eu conversei uma vez com uma pessoa que falava assim, eu não gosto de ir naquela igreja porque tem muita fofoca. Eu falei assim, puxa, eu compreendo, mas assim, você não está indo lá para falar com as pessoas, você está para indo encontrar Jesus, né? Esse é o seu principal objetivo. E a gente precisa lembrar da nossa missão realmente principal, né? Porque, afinal de contas, a gente precisa agradar a Deus e não agradar as pessoas, né? Exatamente. Como que você vê, assim, nessa mudança? Você consegue ver, assim, como era a sua vida antes e como ficou agora? Um paralelo do que é o mais forte disso? Eu vejo muita mudança. Muita mudança. Uma das coisas, por exemplo, Andréia, que eu, por exemplo, não era dizimista, porque eu achava que não dava para ser dizimista. Muito compromisso, muita responsabilidade e muitas coisas dos filhos, né? Muitos gastos. E eu não era dizimista. Quando eu decidi devolver o dízimo, que o salário é fruto do dom que Deus me deu, do meu trabalho que Deus me deu, é uma das primeiras coisas que eu faço. E nunca faltou nada. Nunca faltou nada em casa, desde que eu me tornei dizimista. Financei um apartamento, né? Hoje eu tenho meu larzinho, meu cantinho, que morava meu filho também com a gente, né? Quando estava aqui. E imagina que cheia de dívidas, né? Contas, e mesmo nesse momento que eu, teoricamente, estaria mais endividada, não me falta nada. Não falta nada. Eu tentei ir para São Paulo ver meu filho e as passagens estavam caríssimas, muito caro. Eu falei, nossa, como era? Ele ia receber a batina, a imposição da batina. É um momento muito bonito para eles, para os noviços que começam a usar a batina, porque eles usam lá desde do início a batina. Então, já para eles irem se acostumando com o peso da cruz, eu acho, né? Se revestem de Cristo desde o início. E não estava conseguindo. Eu pedi para São José que providenciasse, né? E óbvio que se fosse da vontade de Deus, que encaminhasse para que eu conseguisse comprar essas passagens, porque eu e minha filha temos que ir, né? Tínhamos que ir. E alguns dias depois, uma promoção pela metade do preço. Nossa. E eu consegui comprar. Aí comprei, isso era domingo, de madrugada, comprei, feliz da vida, né? Segunda de manhã, agradeci a São José. E aí a minha filha foi para a escola. Quando eu fui buscá-la, ela vinha com uma sacolinha verde. Aí eu disse, filho, o que é isso nessa sacola? Ela disse, mãe, é São José. Hoje ele vai lá para casa para a gente rezar a novena dele. Que eu lindo. disse, eu sabia que era ele que tinha me ajudado a comprar essas passagens, né? Então, os sinais vão aparecendo, né? Aí é gratificante ver que a providência de São José, como o nosso pai, não deixa faltar nada. Então, hoje, nós temos uma união maior, não tenho dificuldades com trabalho, com as finanças. Isso é um alívio para nós poder trabalhar tranquilamente. E não é tudo simples nem lindo, né? Meu pai foi morar comigo há uns 2 anos atrás, doente, muito doente. Passou 1 ano e meio, mais ou menos, morando em casa. Já tem 10 meses meu pai faleceu. Depois, 2 meses após a morte do meu pai, a minha irmã descobriu um câncer. Puxa. 2 meses após o descobrimento do câncer da minha irmã, o meu irmão foi... 3 meses mais ou menos, meu irmão passou muito mal, em estado gravíssimo. Estava na UTI, o rim dele tinha parado. Um problema assim atrás do outro, né? Um problema atrás do outro, muitas dificuldades. E no meio dessas dificuldades,
a plenitude, a serenidade, porque a gente sabe que Deus está com a gente. Então não há mais aquele desespero, não há mais aquele temor, aquele medo. A gente sabe que vamos conseguir vencer e vai ser feita a vontade de Deus e vamos estar firmes na vontade de Deus. Não é o que a gente quer, o que a gente deseja. A gente põe tudo nas mãos de Deus. Então, eu aprendi a colocar mais a minha vida na mão de Deus. Então, a morte do meu pai, uma saudade que fica, né, lembrança, mas entendendo que é a vontade de Deus e não precisa de desespero para isso. A minha irmã está ainda em tratamento, enfrentando o câncer, mas está vencendo, né, com serenidade também. Ela também voltando mais para a igreja, porque às vezes é na doença que a gente busca mais a Deus. Meu irmão se recuperando aos poucos. Hoje ele faz hemodiálise 3 vezes na semana, mas conseguiu sobreviver. E dizer que não vai ter problema é difícil, porque uma coisa bem interessante que o padre disse foi: quando decide ser uma mãe espiritual, é isso mesmo. É um sacrifício e é uma oferta que a gente faz a Deus. Então, sem lamuriar, sem se entristecer, sem entrar em depressão, sem briga com Deus, né? Em paz. Em paz. Então, eu agradeço muito a Deus por cada cruz que Ele me dá, por cada dificuldade que eu enfrento, porque eu vejo que é o amor dEle. Porque Ele dá uma cruz bem pesada quando Ele ama muito, né? Então, eu vejo o amor dEle. E ser mãe já nos pede, né? Uma mãe já nos pede uma força muito grande, não é? Ser uma mãe espiritual, com certeza, muito maior, assim. E o quanto a gente tem a possibilidade de se inspirar em Maria, que foi uma mãe exemplar, é uma mãe exemplar, né? E quando a gente começa a observar isso, né, como tem aprendizado para o nosso dia a dia, o quanto ela sofreu, né? Você sabe que, até compartilhando aqui, a minha filha estuda num colégio católico e teve uma apresentação da Paixão de Cristo, só que fizeram a Paixão de Cristo pelos olhos de Maria. Meu Deus do céu, eu não estava preparada para aquilo. Foi muito forte, assim, muito intenso, porque imagina o que é o sofrimento de uma mãe, né, assistindo o sofrimento do filho, como Maria assistiu a Jesus, né? E em compensação, quanto aprendizado a gente tem sobre isso, não é? A entrega, imagina, ela não estava entregando só a ele, ela estava entregando a ela, o sofrimento dela também, né? Tudo que ela estava vivendo era de completa confiança em Deus para poder suportar aquilo tudo, né? E sempre em oração, com certeza, né? Orando a Deus para que fosse feita a vontade dele, compreendendo que era a vontade dele. Quanto exemplo a gente tem para o nosso dia a dia, né? Eu tento pensar muito nisso com frequência, assim, quando vêm os desafios, quando eu estou, sei lá, num dia um pouco mais triste, ou porque é normal também, a gente não tem só dias alegres, a gente tem uns dias que a gente tá um pouco mais murcho, baixo, né? É verdade. Mas o tempo inteiro tentando compreender, aprender e compreender, né? Como esse exemplo funcionou na tua vida com todos esses desafios que tu passas? É exatamente isso, Andréia. Eu sempre tento imaginar como Nossa Senhora faria. Eu estava conversando com o Tiago mais cedo, né? Antes do meu filho ir para São Paulo, um dia ele disse assim: mãe, ele tinha escutado ou visto em algum lugar essa história e ele veio me questionar. Se Nossa Senhora chegasse na sua porta, toda molhada da chuva, a senhora teria uma roupa para emprestar para ela? E aquilo foi um choque para mim, né? Primeiro momento, porque a gente às vezes não se veste com tanta modéstia, né? Não se vestia, porque isso tudo fez eu mudar. Então, buscar o olhar de Nossa Senhora. Que problema grande, o que Nossa Senhora faria?
nossa, uma dificuldade aqui, como Nossa Senhora faria? Tentar, até como consagrada a Nossa Senhora, que eu sou, tu também és, né? Ver como Nossa Senhora agiria. Então, sempre ter ela como modelo para me ajudar. E quando eu estou muito nesse momento, nesse dia que não está muito bom, não está muito legal, eu peço muito a ela que me ajude, me dê forças, porque eu falo, Nossa Senhora, a senhora é a mulher. Então, mas eu não, eu sou aqui uma pobre, miserável, me ajude, porque eu não vou conseguir sozinha. Que, de fato, nós sozinhos a gente não consegue nada. É tudo por graça de Deus, é tudo um mérito de Deus, né? A gente é um instrumento, né? E eu preciso pedir muito ainda, porque tenho mais uma filha para criar, né? Tem uma que precisa de mim. E ela sim, eu acho que sentiu muito, por exemplo, a ida do irmão. Que ela era muito apegada a ele. Então, ela sente muita falta dele. E eu tenho que conduzir ali da melhor maneira para que ela não veja em mim a tristeza ou o desespero ou qualquer sentimento ruim, né? Então, ela chegou a dizer para mim assim, nossa, mãe, a senhora não está triste? A senhora não chora porque o seu filho foi embora? Eu disse, meu coração, sim. Meu coração chorava, mas eu não queria demonstrar para ela nenhum momento de tristeza, né? E essa tristeza foi se esvairindo, foi saindo, quando eu te falei, né, no cenáculo, que Nossa Senhora disse, eu estou cuidando dele. E aí eu entendi que eu tinha feito o meu papel ali e agora era com Nossa Senhora. Claro que a gente não deixa de ser mãe, né? Continua sendo mãe, continua sendo meu filho. Espero que ele venha passar as férias para cá, se Deus quiser, estou rezando para que ele venha, para matar a saudade também. E eu peço muita ajuda de Nossa Senhora em todos os momentos da minha vida. Como você visualiza, assim, eu sempre ouço falar assim, o poder da oração de uma mãe não tem igual, né? E até existem bastante grupos, né, em diversas igrejas, são grupos de mães que oram pelos filhos, né? Qual é a sua experiência sobre isso? Olha, Andréia, eu te diria que é verdade, que a mãe tem uma oração muito poderosa. Eu não sei qual é o mistério, qual é algo sobrenatural que uma mãe carrega, mas existe. E eu vou te falar por experiência própria do que eu vivi, que quando eu me afastei da igreja, que eu senti o vazio, eu era incompleta, eu era infeliz. E quando eu decidi voltar, né, que eu tomei vergonha na cara e retornei à igreja, as primeiras coisas que eu lembrei foi da minha mãe, do ensinamento da minha mãe. E eu pensei, quantas vezes a minha mãe não rezou por mim? Quantas vezes a minha mãe me viu longe e não ficou rezando para que eu voltasse? Então, quando a mãe ensina o caminho desde cedo para os seus filhos, vai marcar. A criança, o adolescente, o jovem pode se afastar um período, mas vai marcar e uma hora aquilo ali vai voltar, vai fazer efeito. E também acho que a mãe não desiste nunca, né? A mãe, ela está ali perseverando na oração. A mãe, não vejo assim uma mãe, larguei de mão, não tem mais jeito. Não, a mãe está ali. O filho está nas drogas, está não sei aonde, a mãe está rezando. A mãe está rezando. E quantos milagres a gente conhece de mães que rezaram, né? Santa Mônica, quantos anos ela passou rezando pela conversão de Santo Agostinho. Então, o poder da mãe, a oração da mãe tem muito poder, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que a minha mãe rezou muito por mim, pela minha conversão, dos meus irmãos. Quando ela me viu afastada, quando ela viu, sabe, errou de novo, errou aqui mais uma vez, já errou, essa menina já errou de novo. Então, imagina quantas vezes a minha mãe não ficou rezando por mim, vendo que eu estava fazendo tudo errado. E as orações da minha mãe foram escutadas, foram ouvidas. Pode não ser rápido, né? Mas Deus ouve. Até porque eu sempre penso nisso, assim, eu vejo que minha mãe sempre me falava assim, chega uma hora que ela não tem mais o poder de decisão sobre os filhos, né? E o que ela pode fazer é ficar em oração, orientar, mas a decisão, no final das contas, não é mais ela que vai tomar, é aquela outra pessoa, né? A pessoa que ela formou, né? Então, ela fala assim, a gente precisa compreender que os filhos não são nossos. Deus nos deu para cuidar para Ele, né? E chega um momento que a gente precisa confiar que esse cuidado deu certo, que essa orientação deu certo, né?
E eu me pego hoje em dia, eu tenho uma filha de 11 anos, eu me pego hoje em dia pensando da mesma forma, né? Puxa vida, que responsabilidade eu tenho como mãe de formar uma pessoa. Vou chorar, tava demorando. De formar uma pessoa, né? E o quanto nós precisamos ter essa clareza de que, na verdade, são filhos emprestados, vamos dizer assim, que são filhos de Deus e que a gente precisa tentar orientar da melhor forma possível, né? E manter firme a oração, porque da hora que coloca para dormir, a hora que acorda, a hora que sai para a escola, a hora que vai para uma faculdade, a hora que, né, que sai da porta, que a gente não tem mais ali o controle, que na verdade a gente precisa acreditar que quem está tomando conta é Deus. Exatamente. Né? Como você vê, os seus filhos estão um aqui, outro lá. Isso é mais, eu imagino, né? Que seja um pouquinho mais difícil de lidar, vamos dizer. Mas você consegue ter essa tranquilidade, essa confiança de uma forma mais fácil no seu dia a dia, assim, ou não, é sempre um desafio, porque mãe é sempre meio louca, eu brinco assim, né, sempre meio desesperada, sempre quer estar sabendo onde que o filho tá, mas você consegue ficar mais tranquila com isso? Andréia, eu fiquei mais tranquila quando eu estive lá onde ele estava, que eu conheci o lugar, que eu vi o lugar que ele estava e que eu vi como eles se tratavam. Eu disse, nossa, que família maravilhosa que meu filho trocou. Ele trocou uma família por outra, mas essa família que é muito melhor, é muito mais legal. Então, eles vivem ali na simplicidade, as coisas mais simples. Sabe? A cadeira simples, a mesa simples, tudo muito simples. Mas a capela é impecável. O lugar da adoração, o lugar para Deus, tudo lindo, impecável. E eu vi como eles se tratam bem, como eles se gostam, como eles se amam, como eles se respeitam. Eu vim tranquila. Eu vim com uma paz, uma força sobrenatural daquele lugar que eu fiquei querendo ficar lá, né? Eu vim querendo ficar, porque é lindo, é maravilhoso o lugar. Então, não me preocupei. Agora, claro, que quando eu consigo ligar para ele, que a gente não pode ficar todo o tempo ligando, né? A gente ligava para ele de 15 em 15 dias. Eu ficava contando, né? Ai, tal dia. Ai, tal dia tem que ligar. Então, eu já estava... Chegava aquele dia, eu já estava ansiosa para ligar. Aí passou um tempo. Aí eu, esqueci de ligar para o André hoje. Esqueci de ligar. Aí a minha... Mãe, a senhora nem lembra mais do seu filho. Ela... Porque a gente vai ganhando confiança, vai vendo que ele está bem. E eu pergunto sempre, precisa de alguma coisa? Eles sempre precisam, porque eles vivem da providência. Da providência, de benfeitores, né? Então, a gente ajuda, né? Ele consegue benfeitores para custear os estudos, porque lá eles têm gastos também, né? Então, eles fazem voto de pobreza. Então, são doações que chegam para eles, a gente ajuda também. Aí eu peço para os amigos também que patrocinem, né, que ajude, colabore com os estudos deles. E eu vejo que eles conseguem ali, né, viver muito bem e viver em paz. Então isso me dá a tranquilidade de uma mãe, de ver que meu filho está num bom lugar. Então eu vou dormir tranquila sabendo que meu filho está ali, né, noviciado, tá ali agora ele está no seminário já, né, está aqui no seminário, está bem, né. Então isso me deixa feliz. Você consegue também lembrar, assim, você falou bastante da sua mãe, né? Que ela foi sua primeira catequista. Você consegue hoje traçar um paralelo, de repente visualizar, né, o que ela fez por você, né? Plantando essa semente de Deus no seu coração. E hoje o que você pode fazer pelos seus filhos também? Você consegue visualizar o que foi feito? Sim. Ela é um espelho para mim, né? E ela, a minha mãe, não tem nem como expressar, sabe? É difícil expressar em palavras tudo que ela representou para mim, tudo que ela é para mim. E eu digo que hoje ela estaria muito feliz se ela visse o André, porque quando ela já tem 8 anos, né, do falecimento dela, então
ela não viu a decisão do André e ela gostava muito, ela amava todos os netos dela, né? Então ela tinha um carinho muito grande também pelo André e eu acho que ela ficaria muito feliz de vê-lo seguindo esse caminho. Então, que é mérito dela também, eu acredito muito que é mérito dela, a criação dos filhos e dos netos. Eu busco muito criar os meus filhos lembrando da criação da minha mãe. E eu falei uma vez, né? A minha mãe sempre ensinou as coisas certas. Nós é que desandamos. Se nós falhamos na igreja, a nossa caminhada para Deus, a culpa é nossa. A mamãe tentou de todos os meios nos conduzir da melhor maneira possível. Então, com o exemplo dela, a integridade dela, a oração, a fé. E aí é muito interessante que eu lembro que a minha mãe era devota de São José. E eu me tornei devota de São José há pouco tempo. E aí, quando eu me tornei devota de São José, que eu entendi assim, o poder que São José tem, né? Poxa, São José é pai de Jesus. Quando eu entendi que a gente pode recorrer a São José muitas vezes e ele vai nos atender, porque ele tem prestígio para isso, para nos atender, aí eu lembrei, poxa, minha mãe tinha dito isso. Só que ela falou na época, eu não... Aí entra naquela coisa, né, que a mãe fala e às vezes a gente não dá ouvidos e lá na frente que a gente vai perceber a sabedoria que estava incutida naquilo, né? E ela morreu no dia 18 de março, né? O sepultamento dela foi no dia 19 de março, o dia de São José. Nossa. Então, eu lembro muito aí eu vou ligando os pontos que eu falo, né? Eu vou ligando como tem, assim, a gente vai fazendo, né, essa ligação das coisas, né? E eu fui me aproximando de São José também. E eu lembro dela. Então, ao me aproximar de São José, é como se eu me aproximasse dela também novamente, né? Então, é uma saudade boa. E aí eu falo, eu acho que agora eu tô indo no caminho certo, né, mãe? Antes tarde do que nunca, né? E, Ellen, por que é que vale a pena crer em Deus? Por que vale a pena crer? Por que vale a pena ter fé? Pelo céu. Pelo céu. Pelo que Jesus nos prometeu. Porque aqui é passagem, né? Esse mundo é uma passagem. A vida após a morte é a vida eterna. É essa que vale mesmo. Então, vale a pena crer em Deus para a gente buscar olhar Deus nos olhos, Jesus, Nossa Senhora. Então, antes eu não olhava para o céu. A vida tão corrida, tão agitada, né? Tantas coisas para fazer, eu não tinha tempo para olhar para o céu. Mas hoje, inclusive vindo para cá, eu registrei várias fotos, né, do céu, porque eu busco o céu. Falta muito para mim, né? Eu estou muito longe, tenho muita caminhada, tenho muito que melhorar, né? Eu acordo todo dia. Hoje eu vou ser santa. Meio-dia, nossa, não dá. Hoje, esse dia não vai dar para ser santa, não. Vou tentar amanhã. Hoje já pequei, hoje já não deu certo. Então, é uma luta, né? Buscar a santidade é uma luta diária, é uma luta contínua. E é difícil, não é fácil, né? Mas vale a pena pelo céu, pela paz, por encontrar Nossa Senhora, encontrar Jesus. Então, eu me imagino, né, tão audaciosa, né, que eu me imagino, quando eu morrer, eu me encontrar com Nossa Senhora, com São José, com Jesus, né? Então, eu tenho no meu coração, assim, um desejo muito grande de encontrar Nossa Senhora. Então, para mim, crer vale a pena, porque tem uma recompensa muito grande depois da morte. Uma recompensa eterna. Eterna. Não é? A gente está falando num episódio especial Dia das Mães. Então, o que você podia deixar de mensagem para aquela mãe que quer se aprofundar no relacionamento com Deus? O que você acha que ela pode fazer? Primeiro, não ter medo, né? Porque eu tinha também um bloqueio com Deus. Eu achava Deus muito lá em cima e eu muito miserável para chegar perto de Deus. Ainda me acho indigna, claro. Mas é vencer o medo. Vencer o medo do que vão pensar, do que vão falar. E buscar fontes seguras que nos aproxime de Deus.
que seja uma novena, uma live, que seja um padre. Diretor espiritual, a gente sabe que nós temos dificuldade porque a messe é grande e são poucos operários. São muitas pessoas que são chamadas, mas poucas que dão o seu sim. Então, talvez elas não consigam um diretor espiritual, mas elas podem buscar vencer o medo e procurar um padre para conversar, para direcionar, pelo menos o início, né, da sua caminhada, porque a gente precisa encontrar o nosso lugar. Isso. É importante a gente se identificar ali, né, ver qual é o teu carisma, né, se esse carisma que você quer. É importante isso. Eu descobri que é essencial para a nossa vida espiritual. Ellen, puxa, estamos no final. E para terminar de verdade, a gente faz sempre uma provocação do bem aqui, que é uma perguntinha. Deus existe e eu posso provar. O que você fala sobre isso? Existe, com certeza. E provar nos mínimos detalhes, né? Nos pequenos detalhes. A gente pode provar que Deus existe. Posso falar que tem aqui? Pode. Pela água que a gente bebe. Gente, porque o meu não é água, por isso que ela tá brincando, é Coca-Cola. Que ser conseguiria criar algo tão essencial para a vida, que é a água? Que ser conseguiria? A água é um milagre, é criado por Deus. O corpo humano, o funcionamento do corpo humano é maravilhoso, é espetacular, é incrível como o corpo humano funciona, como um órgão está conectado ao outro, como tantas veias, vasos, quantos ossos. Como é que funciona perfeito o corpo humano? Quem criou isso? Quem inventou? Tem que ter um ser supremo para ter inventado uma flor vermelha, uma rosa, uma lilás, de várias formas e de várias belezas. Então, nesses pequenos detalhes, a gente tem a certeza que Deus existe. E se não bastasse isso, que Ele já nos provou, ainda tem os milagres que a gente vivencia, que a gente sabe que existe, que são comprovados pela igreja, né? E milagres que nós vivemos cada dia, cada pessoa, cada vida, né? Vive um milagre. Então, não tem como não acreditar em Deus. É difícil pensar que Deus não existe. Deus existe. Ellen, obrigada pela tua presença. Me dê sua mão. Aqui a gente agradece assim, segurando na mão, para que essa energia aqui dessa conversa de Deus passe uma para outra e consiga passar para quem está ali do outro lado também. Que a gente fala de Deus por amor aqui no programa e com um objetivo muito claro de tocar o coração de quem está ali do outro lado. Né? Então, quero te agradecer. Muito obrigada pelo teu testemunho, pelo teu tempo, por teres vindo aqui contar a tua história. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo, que Deus continue te abençoando muito, você e a sua família. Amém. A vocês também, eu que agradeço e peço a oração de vocês por nós, por vocês. Peço a todas as mães que no dia especial, Dia das Mães, façam uma oração pelos seus filhos, por todas as mães, e que a nossa fé só cresça. Amém. Amém. Se Deus quiser. Você que ficou aí do outro lado, especialmente você que é mãe, que está aí do outro lado, ou você que está com a sua mãe, ou que você não está com a sua mãe, mas está com ela assim, ó, no seu coração e no seu pensamento, depois dessa conversa tão bonita, tão leve. Eu quero muito pedir para que Deus abençoe você aí do outro lado. Que o Espírito Santo chegue até aí e toque o seu coração, que todas as feridas sejam saradas, que você fique repleto do amor de Deus, que a relação de vocês seja curada pelo amor de Deus acima de tudo. E que a partir de hoje você consiga ter um relacionamento com Deus muito mais profundo, tal qual Maria e Jesus. Que vocês consigam visualizar nesse exemplo a construção de um relacionamento de família muito bonito e que ele se perpetue através das suas gerações. Então, eu quero te desejar um feliz Dia das Mães. Aproveito, eu vou pedir presente Dia das Mães, eu sou mãe, então vou pedir um presente. Deixa o like aqui para o nosso episódio de hoje.
compartilha ele também, se inscreve no canal, mas acima de tudo, faça uma oração para que todas as mães do mundo sejam cada vez mais tocadas e usadas pelo poder do Espírito Santo, porque uma mãe é com certeza um canal de Deus aqui nessa terra. Então, feliz Dia das Mães mais uma vez, e como sempre você sabe que eu e você nos vemos no próximo CristoCast.